Pequena, mas suntuosa, a Igreja de São João, no bairro da Cidade Velha, conta vários trechos importantes da história de Belém nos séculos passados. Desde o crescimento da cidade até a consolidação do poder da Igreja Católica na Amazônia, o prédio é um retrato vivo da influência barroca na arquitetura sacra. É um barroco classicizante, né, que se pode dizer que seja a Igreja de São João. E isso é notado principalmente na parte da arquitetura, no que se refere à composição da igreja, planta e as fachadas. E o barroco se nota muito nas pinturas internas. Por ela se nota a formação cenográfica do seu projetista. A primeira igreja de São João era de taipa coberta com palha. Mesmo simples, a obra foi importante para a abertura da quarta rua de Belém. O ano era em 1622. Foi reconstruída em barro, mas só 150 anos depois da fundação, o templo passou por uma terceira reforma, seguindo o projeto do arquiteto italiano Antônio Landi, mantendo os traços barrocos até hoje. Tem muitos autores que consideram essa igreja, a Igreja de São João Batista, como uma joia, uma obra-prima do Landi. É um desenho arquitetônico fantástico, incrível, pensado para essa ermida, para essa capela entre 1772 e 1777, que foi o ano da inauguração dela. Pelo lado de fora, a igreja parece seguir um traçado tradicional de arquitetura, mas por dentro é possível perceber que são 8 lados formando a abóbada que vai até o teto. As imagens de santos católicos adornam os altares laterais e formam um cenário de devoção silenciosa. No altar-mor, São João Batista aparece em destaque na igreja em homenagem a ele. A igreja de São Joãozinho, como é carinhosamente chamada, foi cenário principal da revolta dos colonos no Pará. Contrários à lei de liberdade dos índios, eles prenderam aqui, em 1661, o padre Antônio Vieira, jesuíta líder do movimento que defendia o direito dos indígenas na colônia portuguesa. O Vieira é retirado da Igreja de Santo Alexandre pelos colonos, é retirado à força, né, sofrendo diversos impropérios, por ser esse defensor intransigente da liberdade dos índios, e é trazido da Igreja de Santo Alexandre até essa ermida, até a capela de São João Batista, e mantido preso. Então, o contexto da prisão do padre Antônio Vieira se insere nesse contexto de disputa entre mão de obra indígena pelos colonos e, de um lado, jesuítas liderados pelo padre Antônio Vieira. Na época em que foi criado o Bispado Paraense, o primeiro bispo de Belém, Dom Bartolomeu do Pilar, foi consagrado aqui, enquanto a Igreja da Sé passava por uma reforma. Durante mais de 30 anos, a pequena capela de Taipa se tornou a sede da Igreja Católica no Pará. Sabendo da situação, da troca, da saída da catedral, da Igreja Nossa Senhora das Graças, uma igreja que era de taipa, de barro, coberta de palha, ele soltou uma célebre frase que ficou conhecida, entrou para a história, ele disse: sede, palha, bispo de papelão. O Frei Bartolomeu do Pilar chega a Belém e em 1721 ele dá início, ou seja, inicia os seus trabalhos como bispo do Pará dentro da Igreja de São João Batista, dentro da capela, rezando a primeira missa, obviamente mostrando para todos os moradores, todos os colonos, que agora Belém possuía um bispo. A Igrejinha de São João, ela tem uma importância por ter sido uma obra-prima, primorosa, valiosa de Antônio Landi, mas porque nela se deu um dos acontecimentos importantes na história da Igreja na Amazônia. Primeiramente, ela serviu de catedral por um período. E qualquer igreja, por mais simples, grande ou não, que tem o título de catedral, ela passa a ser a mais importante. Depois que a Catedral de Belém foi reformada, a pequena igreja de São João ficou praticamente esquecida em meio às outras grandes igrejas na Cidade Velha. Mas até hoje mantém uma rotina de cultos dentro da fé católica. Ela funciona normalmente. Abre às 7 da manhã, fecha ao meio-dia, abre às 14 e fica até às 16 horas. Ela tem um atendimento espiritual, onde as pessoas vão para rezar, tem missas, tem batizados, tem casamentos. E também, aos sábados, é a missa paroquial,
Em 2013, a igreja passou por uma nova reforma patrocinada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na época, o IPHAN queria mostrar 2 pinturas de Lande descobertas na década de 1980, que ornavam os altares laterais. Conhecidas como pinturas de ilusão, as telas em óleo mostram São João em pregação aos fiéis. E a famosa passagem bíblica de Salomé com a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Ela é uma pintura de ilusão em 2 aspectos. Primeiro, ela simula altares e elementos arquitetônicos que não existem. E depois ela também simula a si própria porque ela é toda praticamente de uma cor. Então se vê que é projetada, pensada para ser vista como uma simulação. Em 2012, a igreja foi tombada como patrimônio histórico pelo valor arquitetônico, urbanístico e paisagístico da construção. Atualmente, paraenses e turistas que passam por Belém têm a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa história. Eu pediria a todas as pessoas, as autoridades competentes, responsáveis, que olhasse com muito carinho para o que nós chamamos caminho de fé. Ao povo que seja uma célula viva nessa conservação deste patrimônio. Sinta-se responsável em conservar. O paraense, obviamente, deve conhecer mais a igreja, deve vir à igreja, apreciá-la. Para quem pensa o lado religioso, é fantástico. Mas para quem vê o lado do patrimônio, da história, da cultura, essa igreja é fundamental para que se deva conhecer.